Não há dúvida que a melhor pessoa para falar de Lula, talvez a pessoa que conheça Lula mais do que ele mesmo se conhece, é Fernando Haddad. E olha, eu fiz oposição a Fernando Haddad no Ministério da Educação. Eu ajudei uma parte, depois fiz oposição, não via, né? Mas aqueles tempos eram outros, né? A gente até podia fazer oposição. Hoje, eu vejo Fernando Haddad como o homem certo no lugar que ele está. No lugar que ele está, o Lula escolheu bem. E Fernando Haddad, afinal de contas, foi escolhido ali por estar próximo de Lula. E nisso Lula também acertou. Porque se há alguém próximo de Lula, é Fernando Haddad. Daí eu dizer que ele é o homem que mais conhece Lula, mais do que o próprio Lula se conhece, volto a dizer. A entrevista que ele deu hoje na Folha de São Paulo, uma entrevista curta, são frases simples, ponderadas, são frases que dizem tudo de Lula. Se você quer conhecer Lula, se você quer saber para onde ele vai, você tem que perguntar para Fernando Haddad. Eu não sei nem se o próprio Fernando Haddad sabe para onde ele próprio, Fernando Haddad, vai, mas ele sabe para onde o Lula vai. E ele tenta acompanhar, equacionando as coisas. Eu vou ler alguns pedaços da entrevista, só para você ter uma ideia de como ele acerta. É na coluna da Mônica Bergamo, né, onde ele diz a seguinte coisa, não é? Na entrevista. Em relação a fake news, ele diz: o Lula quer uma saída democrática, ele não quer proibições, ele quer proteção do indivíduo, mas nós todos, não só do PT, mas a esquerda toda, ainda não sabe lidar com os elementos da extrema-direita nas redes. E isto é uma verdade. E ele diz como que o Lula reage a isso. O Lula pergunta para os assessores e as respostas que os assessores dão tem muito dinheiro envolvido, tem dinheiro de fora. Mas não é bem assim. O fato é que os assessores não sabem responder a Lula como funciona as redes sociais, qual é a maquinaria que funciona ali. Eu não sei se o Fernando Haddad sabe, mas eu já percebi que a esquerda não sabe. Por isso mesmo que a gente começou a investigar, né? A gente soltou subjetividade maquínica, a gente soltou o semiocapitalismo, exatamente porque a gente começou a perceber que a gente precisava investigar essas coisas. E talvez o Lula e a Haddad precisem investigar isso por si mesmos e não perguntando a assessores que sabem menos que eles. As outras questões também são importantes no seguinte aspecto. Fernando Haddad insiste que o Lula é um produto da modernidade, portanto ele jamais vai pôr religião no palanque, ele evita, ele acha isso de mau gosto. Isso é ser um produto da modernidade. É não trazer religião para o palanque, não para não ser populista, mas simplesmente porque é de mau gosto, é brega. Não tem a ver com o moderno. Uma outra coisa que o Haddad fala nessa entrevista também é que no começo de governo o Lula estava magoado com algumas pessoas que o abandonaram, mas que depois isso foi se diluindo e ele foi se reconectando e isso passou e volta ao estilo do Lula de negociar tudo, de conversar tudo. Agora, tem uma frase fantástica do Haddad.
essa aqui vale a pena destacar. Olha só que coisa, né? As pessoas, às vezes, o Haddad é muito cuidadoso, né? Às vezes, às vezes as pessoas exigem do Lula uma coisa que ninguém está disposto a oferecer por si próprio. Ele é um ser humano, sofreu, passou agruras e enfrentou desafios que pouca gente teria condições de superar. Olha, você sabe que essa frase, várias vezes, esta ideia me vem à cabeça quando eu começo a analisar o Lula. Eu fico imaginando que uma pessoa que foi caluniada como ele foi, porque que no governo tinha corrupção, no governo do PT, todo mundo viu, porque também tinha no do Fernando Henrique, também tinha, e às vezes nos mesmos lugares. Mas quando as coisas se voltaram para culpar o Lula, ou para culpar a Dilma pessoalmente, e as coisas começaram a ganhar uma conotação de vamos destruir este cara, aí, meu amigo, realmente ficou difícil. E o Lula foi enfrentando e virou presidente da República pela terceira vez. Eu lembro muito bem de frases de vários senadores, alguns de Santa Catarina, alguns banqueiros e tal, que quando o Lula começou a despontar, né, para realmente ganhar as eleições do Bolsonaro, teve gente que disse o seguinte: a gente não consegue matar essa praga. A gente espezinha, a gente tampa todos os buracos, de repente ele brota de novo. Não tem jeito. Esse homem tem pacto com alguma força fora do normal. É verdade. O que nunca em nenhum lugar do mundo, gente, eu vi uma direita por várias vezes tentar massacrar um presidente. E esse presidente ressurgir. Quando foi feito isso com o Vargas, Vargas meteu um tiro no peito. Quando isso foi feito de maneira tripla com o Lula, ele simplesmente pegava o processo dele e continuava. Eu quero que leiam, ele falava. Eu quero que algum juiz um dia vai ler isso, não é possível. E de fato, quando leram, viram que as provas eram falsas, e aí veio o hack de Araraquara e mostrou como o Moro agia. E então, uma boa parte da classe média retrocedeu e voltou a votar no Lula. Haddad diz mais uma coisa, e esta me parece fundamental. E as pessoas parece que não querem entender isso. Lula não é outra coisa que não uma figura da democracia. Ele é um negociador nato. As pessoas não conseguiram entender que Lula vai sempre negociar e todo e qualquer projeto vai ser um projeto conversado. É isso, gente. Não existe presidente fraco, como estão dizendo por aí. Existe presidente que tem, digamos assim, uma vocação para a democracia, porque na democracia ele é bem sucedido. Afinal de contas, quem se elegeu 3 vezes a presidente da República? Só ele. As pessoas vão ter que ter paciência. Ter paciência porque as negociações são lentas. Quem não tem paciência é o Felipe Neto, que precisa aparecer xingando, porque não aparece de outra maneira. E quem não tem paciência é o Lira, que na condição de
presidente da Assembleia, não deveria ter posto a polícia para pegar o moleque. Essa gente não tem paciência, não tem a ver com a democracia. Mas o Lula tem. Daqui a pouco a gente volta.